bem com vocês? Espero que, como sempre, tenham passado uma semana excelente e muito abençoada. Excelentes semanas, né? Pedimos desculpa para vocês, viu? Isso. Gente, semana passada nós não exibimos o vídeo, né? Mas por motivos alheios, a nossa vontade não foi possível publicar o vídeo de sábado passado, tá bom? Ai, a nossa saudade, ó, só multiplicou mais e mais e mais e mais e muito mais, né? E eu adorei as carinhas tristes de que não teria o vídeo, mas assim, depois a gente recompensa isso, certo, Lila? É isso aí, firmes e fortes. Então vamos iniciar o nosso encontro com o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai, que saudade de vocês. Obrigada pela participação de vocês. Vamos mostrar agora o cantinho, né, dos santinhos, né, que eles mostraram os santos que eles tinham em casa. Olha, isso mesmo. Parabéns pela participação. A gente, ó, nós amamos os santinhos, muito. E participar também, poder adentrar dentro da casa de vocês, mesmo através dessa participação de fotos. Mas é muito bom que a gente se sente bem próxima do cantinho de vocês, do coraçãozinho de vocês, porque a saudade, ó, é muito grande. Mais íntimos, né? Já que sim, a distância. Sim. Então, segue a devolutiva de vocês, né? É isso aí. Até já. Nas palmas. Tu anseias, eu pensei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. E o nosso tema de hoje é paramentos litúrgicos com os catequistas Zacarias e a Lourdes. Até já! Até já! Olá, crianças da catequese, tudo bem com vocês? Famílias, catequistas e toda a comunidade da paróquia Santa Maria Madalena. Peço a Deus que todos estejam bem e que continuem assim. Aqui é a catequista Lourdes, né? Esse mês ficou para mim e o Zacarias a parte litúrgica, a gente fazer uma explicação sobre objetos litúrgicos, vestes, né? E o que significa a palavra liturgia? É o conjunto de elementos e práticas do culto religioso, missa, orações, cerimônias, sacramentos e etc, tá? Ele vai fazer toda essa parte da explicação teológica, né, o Zacarias, e eu, como sempre, eu vou fazer a contação de uma história, de uma lenda, ok? Porque história, lenda, parábola, não é só para crianças, né? Ela existe dentro da gente, é uma parte muito importante do ser humano. Ele gosta de história. E eu, como professora, eu amo história, principalmente porque eu sou professora do infantil. Então, eu vou fazer a contação da lenda das 3 árvores, né?
para falar um pouquinho sobre essa entrada que nós estamos próximas, né, que é o Advento, né? O Advento é o momento que a gente se prepara para aquele que há de vir. E quem é que está para chegar? Jesus, né? E quem é o profeta, né, do Advento? Uma perguntinha para vocês, tá? Quem é? O profeta Isaías. Então, eu vou fazer a contação e espero que vocês gostem, né? Que dê uma melhorada, né, na forma da gente pensar a vida, né? Porque tudo que vem aprendizado para o bem, que vem de Jesus, melhora o nosso caminhar na nossa vida, né? Religiosa e nossa vida social também, ok? Ó, um beijo, espero que vocês gostem. Até mais. As palmas. Todo esse ambiente, toda essa construção que é a liturgia católica. Essa primeira imagem que vocês estão vendo aí chama-se presbitério, é onde fica o altar e a área do padre. Essa outra parte que vocês estão vendo chama-se nave, onde ficam os fiéis. A nave é composta, no caso aqui da nossa paróquia, pela parte principal, que é a própria nave, e a parte do coreto, que é a parte que está acima das portas da igreja, certo? Então, nós vamos ver agora os objetos litúrgicos. Pessoal, essa é a pia batismal. É o lugar onde os catecúmenos, as pessoas que vão receber o batismo, vão receber a água, vão derramar a água sobre a cabeça. Aqui na nossa paróquia, ela é feita de madeira, vocês podem ver, dentro é de cobre. Por que madeira e por que esta madeira? Todos os objetos litúrgicos, eles têm uma função muito importante, que é a função da valorização do objeto. Ele tem que ser um objeto nobre, tem que ser de um material de primeira qualidade. Esta madeira, como outros que nós vamos ver aqui, que também são de madeira da nossa comunidade, são feitos de pau-brasil, ou seja, de uma madeira dura, difícil de se encontrar hoje em dia e que é extremamente nobre. Então ela foi de reaproveitamento, e foi concebida, foi entalhada em um tronco de pau-brasil. Essa pequena cuiazinha, essa pequena canequinha, vamos chamar assim, é utilizada pelo padre no dia do batismo. Ele pega a água que foi abençoada e derrama sobre a cabeça do catecúmeno, de forma a que ele receba o Espírito Santo de Deus através da água, tornando pela água filho de Deus e irmão de Jesus Cristo. Pessoal, nós vamos entrar agora, nós vamos adentrar numa das áreas mais nobres para nós cristãos, para nós católicos da igreja. Aqui dentro fica o sacrário, fica a reserva eucarística, a parte onde após a consagração e a comunhão, nós vamos
guardar aquela Eucaristia que não foi comungada, que não foi compartilhada com os irmãos, ela vai ser guardada aqui dentro. Atentem para um detalhe: essa lâmpada, ela não deve ser apagada. Existe aqui na nossa comunidade duas, uma aqui e outra dentro do sacrário, mas elas não podem ser apagadas. Por quê? O sentido delas, quando acesas, é que o Senhor Jesus Cristo está presente. Lógico, são lâmpadas elétricas, elas podem queimar, elas podem faltar energia elétrica, mas essas excepcionalidades nós vamos descartar. A princípio, as lâmpadas ficam acesas o tempo todo, elas nunca são apagadas, tá? Indicando que o Senhor Jesus está presente no sacrário. O único dia em que os únicos dias em que elas são apagadas, tá, é na Sexta-feira Santa, quando o Senhor é morto, então ele não está presente, a reserva eucarística está vazia, então o Senhor não está presente na comunidade, ele não está presente no sacrário e as lâmpadas são apagadas, ok? Então vamos entrar agora na Capela do Santíssimo, tá? Onde fica o sacrário. Neste recipiente fica guardada a reserva eucarística, é o cofre de fé, é um dos pontos mais sagrados da nossa igreja, que deve receber toda a reverência, todo o respeito e toda a adoração de todos os fiéis. Aqui dentro se encontra o Senhor Eucarístico, encontra-se o Cristo Eucarístico. E sobre ele, nós vamos ver novamente a luz que não deve ser apagada. E o espaço ele é decorado. Nesse nosso caso aqui, são esculturas que estavam na nave antiga, de um escultor alemão. Gente, sobre o altar, nós temos um cesto de pães e o peixe, representando a multiplicação dos pães e dos peixes, ou a própria ceia. Sobre esse cesto, nós vamos ter o pão partilhado ao canto e os discípulos atrás, estilizados, para receber essa Eucaristia. Essa estátua representa o Cristo crucificado. Ela tem alguns pontos de importância, entre eles a questão dele não ter rosto, representando o rosto de cada um de nós. E atrás dele, esse círculo que foi feito na obra, ele representa o próprio Cristo Eucarístico, ou seja, o Cristo sacrificado, que também é Cristo Eucarístico, também é Cristo pão, também é Cristo vida. E sobre ela, embaixo, nós vamos ver o trigo formando uma hóstia, que lembra o pão, o corpo de Cristo ressuscitado. Essa obra de arte, gente, faz memória, faz menção a Santa Maria Madalena, para que nós lembremos do sacrifício que ela faz e de como ela se coloca a serviço. Ali nos pés de Jesus encontra-se o vaso com o perfume que ela vai usar para ungir os pés do Senhor, enquanto ela pede perdão pelos pecados que ela havia cometido. O altar, em geral, ele tem alguns degraus para que sejam subidos pela pessoa. Qual o sentido disso? Nós podemos falar que liturgicamente é a elevação, o sacrifício que o fiel deve fazer para alcançar a santidade, para alcançar o direito de ser servidor, de estar à disposição, de estar disponível para o Senhor. Tanto no sentido de que quem está sobre o altar é melhor visto por quem está na nave. Essa parte, como nós já comentamos, chama-se presbitério, é a área destinada ao presbítero, onde o padre ou os padres ficarão durante a celebração eucarística. Bom, essa peça que nós estamos vendo agora no vídeo é o altar, estamos vendo uma parte do altar, a frente do altar, com o cordeiro imolado. O que é isso? Cordeiro imolado representa o próprio Cristo que foi morto, ele foi imolado pelos nossos pecados. E
ele é representado por uma ovelha ferida no peito, como Cristo teve o seu lado direito aberto. O altar, ele é consagrado ao Senhor e ele vai permanecer consagrado até que a igreja. Aqui, gente, nós temos a ferida ou ferimento do peito de Cristo, do Cordeiro, e o cálice que recolhe o sangue, que nas nossas lendas é chamado de Santo Graal, o cálice que recebeu o sangue de Cristo que escorreu da cruz. Como estava aqui, como nós estamos comentando, trata-se do altar, e o altar O altar é consagrado e ele recebe relíquias. No caso aqui do nosso altar, nós temos relíquias de São Vítor, São Timóteo, Santo Antônio de Santana Galvão, Santa Paulina, Beato José de Anchieta e Beato Mariano della Mata. Essas relíquias foram colocadas junto ao altar e o altar fica então dedicado, ele fica consagrado. Se um dia a igreja deixar de existir, esse altar será desconsagrado e essas relíquias removidas para serem levadas para um outro local. O altar, ele é o local do sacrifício, é o local aonde nós oferecemos, como Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício, e Deus, lógico, troca o filho dele por uma outra oferta. A ideia de Deus não era matar o menino, mas sim ter a prova de que Abraão era fiel a ele, e Deus então coloca no caminho de Abraão uma ovelha, um caprino, que ele vai usar no sacrifício, vai imolar no lugar do filho. Tá? E era sempre feito o altar. No antigo templo de Jerusalém, as ofertas também eram feitas no altar. O altar é uma mesa, tá? Só que é uma mesa destinada ao sacrifício, destinada ao trabalho para com o Senhor. Na área do presbitério, na área destinada ao padre, nós vamos ter uma cadeira especial, uma cadeira mais elevada, que é a cadeira do celebrante. Então, quando é o padre que vai celebrar, o padre ocupa esse lugar. Se houver, por exemplo, uma outra autoridade para celebrar, um bispo, um arcebispo, um padre convidado, ou uma missa especial onde algum padre será homenageado, ele vai ocupar esse lugar. É o lugar do presidente da celebração. Ele é mais elevado porque ele é, nesse momento litúrgico, o representante do próprio Cristo, o representante do próprio Senhor. Do lado, esse banquinho. Ao lado, nós temos os bancos que são destinados àqueles que estão prestando seus serviços à comunidade, prestando seus trabalhos na liturgia, tanto os ministros leitores quanto os ministros da Eucaristia, os cerimoniários, os coroinhas e toda a equipe de liturgia que por algum motivo precise ficar ou sobre ou próximo ao altar. Pode falar. Esse espaço é chamado de ambão, ou mesa da palavra, ou mesa do anúncio. Essa mesa, no caso, ela é fixa, essa então pode ser chamada até de ambão, é o lugar da onde se proclama normalmente a palavra. Percebam que sobre o desenho nós temos as velas. Essas velas representam quem? Representam a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. As três estão acesas, por quê? Porque Cristo é luz. Sobre elas nós temos o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e Deus era o Verbo, e o Verbo então habitou em nós. Ou seja, a Bíblia habita dentro do coração de cada um de nós. O convite aqui é que nós sejamos também representantes e proclamadores dessa palavra e ao mesmo tempo nós sejamos os divulgadores do trabalho da igreja. Então essa é a parte posterior do ambão, onde nós temos um local para você guardar alguns objetos. Lembrando que nas igrejas mais antigas os ambãos eram separados e era da onde o padre professava, publicava os seus sermões. Então os padres realizavam os sermões a partir do ambão,
para que toda a comunidade pudesse ouvir. Nas igrejas mais antigas, que for, por exemplo, na Igreja da Sé, precisam ter ambões muito altos, bem mais elevados, para que todo o povo pudesse participar e assistir, ouvir o que o padre falava. Esta outra é uma mesa da palavra, mas um pouquinho mais simples do que o nosso ambão, mas tem a mesma função: receber a palavra de Deus e ser local de anúncio. Gente, quando nós falamos leitores, realmente nós somos leitores, e a mesa aqui, ela é feita para nós lermos as leituras da missa. Porém, é proclamação da palavra. A partir do momento que nós falamos proclamar a palavra, nós temos que ter uma postura de proclamador, né? Respeitar a pontuação. E se você está proclamando algo para alguém, que é a Assembleia. Então, no momento que você lê aqui, parou a vírgula, você olha para a Assembleia, não precisa colocar a mão e mostrar para eles. Mas nós temos que ter essa postura de proclamador da palavra, não somente leitor. Sim. Gente, esses são alguns dos livros que nós temos na liturgia. Tá? Então, o primeiro, o mais usado, é esse aqui, o Lecionário Dominical, tá? Onde dentro dele nós vamos encontrar as leituras de cada um dos domingos que nós vamos fazer a proclamação. Então, como é que ele funciona? Então, gente, primeira parte, nós vamos ter o ano A, Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas. João é lido durante as festas, nos 3 anos A, B e C. Aqui nós vamos ter o domingo, tá? Então, conforme o domingo do ano, nós vamos ter a leitura. Esse lecionário, ele é composto de 3 volumes, aqui estão 2, mas são 3. O lecionário dominical, o lecionário semanal, que é onde são realizadas as leituras da semana, de segunda a sábado, e o terceiro, que é o dos dias santos, que não está aqui com a gente no momento. Esse daqui é o evangeliário. O evangeliário, ele traz os 4 evangelistas, tá? Para que sejam lidos. Esse livro só é utilizado em celebrações especiais, não é usado todo domingo. Um outro livro que é usado todo domingo, mas esse é reservado ao padre, é o Missal Romano. Este livro tem as orações e as preces, o rito da liturgia. Então, por exemplo, liturgia eucarística, que está lá no nosso folhetinho, está dentro do Missal Romano. Conforme a liturgia, o padre vai ter o acompanhamento por este livro aqui. Nós vamos agora mostrar um pouquinho das vestes litúrgicas. A primeira veste litúrgica que nós temos é essa daqui. Muita gente chama ela de batina, mas ela não é uma batina, o nome correto dela é alva. Não só por ser branca, mas é porque é a que é utilizada pelo sacerdote e pelos ministros da palavra, pelos diáconos, durante a celebração. A alva se pressupõe, se coloca como aquela roupa citada em Apocalipse, que os que vieram da tribulação lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, ou seja, ela representa a pureza daquele que foi batizado e que é fiel a Jesus. Esta é a estola. A estola, ela tem a origem ainda com o povo judeu, em especial com os fariseus, Para os fariseus, quanto mais longa fosse a estola, mais fiel a pessoa era a Deus. Então ela representava uma ligação do indivíduo com Deus. Na igreja, a estola é exclusiva do sacerdote e do diácono, e ela é utilizada por eles para representar a pessoa. Então ela é feita de 2 tiras. Normalmente ela tem 2 cores, então o verde, no caso desta, e o branco. Cada uma das cores, como nós vamos ver depois, tem uma representação e um tempo
para ser utilizado. Não é pelo prazer ou pelo gosto do padre, mas ela tem um período a ser utilizada. A estola vai sobre a alva e no caso do padre ela é usada na vertical, no caso do diácono ela é usada na diagonal. Essa daqui é a casula. É uma veste usada pelo celebrante, principalmente quando existe mais de um celebrante ou quando é uma festa especial. Se eu tiver, por exemplo, 3 padres celebrando, o padre que estiver presidindo a celebração estará utilizando a casula. Ela é colocada em cima da alva e em cima da estola. Então o padre que está com a casula, por baixo da casula, ele está com a estola, e por baixo da casula, por baixo da estola, ele estará com a alva. É uma roupa que se sobrepõe às outras roupas. Quando o padre usa assim, de forma mais constante a casula, em celebrações festivas, como por exemplo, uma primeira Eucaristia, um crisma, são festas que reportam à comunidade uma alegria. Então uma roupa, vamos dizer assim, mais importante, uma roupa que se sobrepõe, traz um ar festivo à celebração. Gente, nós vamos agora começar a trabalhar os objetos da liturgia. Essa mesinha que dá apoio para o padre chama-se credencial ou credência. Então ela está sempre presente, ela pode estar aqui junto do altar, como nesses momentos em que o padre não tem auxílio de ninguém, então aqui fica os objetos litúrgicos que ele vai usar. Ele pega daqui, coloca sobre o altar e faz uso desses objetos. Uma outra coisa importante para toda a celebração é a presença da vela. Jesus é luz, Jesus é vida, e o Jesus ressuscitado é representado pela vela acesa. Então, em todas as celebrações, nós temos a vela acesa no altar. Como o caso da lâmpada, vocês vão lembrar que nós comentamos, pode acontecer durante a celebração da vela se apagar. Cabe a quem está cuidando da liturgia reacender essa vela, para não deixar ela apagada. Um outro objeto são essas jarrinhas, podem ser de vários tamanhos. Eu peguei essas aqui, mas aqui na comunidade mesmo tem outras. Chamam-se galhetas. Uma contém água, outra contém vinho, e o padre vai usar primeiro na consagração e depois na purificação dos vasos. O padre faz a consagração, ele realiza a consagração, aí quando ele acaba a consagração, enquanto os ministros já começaram a distribuir a Eucaristia, o padre vai fazer a purificação do cálice, e ele vai usar a água que está nessa galheta. Existe um outro objeto que normalmente fica na credencial, nós vamos para cá, que é uma jarra com água e uma bacia, onde o padre realiza a lavagem das mãos. É um rito de purificação, como se ali ele está se purificando para poder realizar a consagração. Agora nós vamos ver os panos da igreja. Vamos começar com esse aqui. Esse daqui chama-se manustérgio. Por que ele tem essas franjinhas? Ele tem essas franjinhas para mostrar realmente que ele é uma espécie de toalha. Ele contém uma única cruz na parte inferior, e serve para enxugar as mãos. Mas só pode ter com franjinha? Não. A franjinha foi ideia de um padre aqui do Madalena para que facilitasse a vida das pessoas que trabalhavam na liturgia. Mas ele, desde que tenha uma única cruz, o manustérgio não necessita ter as franjinhas. Esse daqui chama-se corporal. Dentre os panos litúrgicos, ele tem uma importância muito grande, porque é sobre ele que o padre vai colocar todo o ofertório. Ou seja, vai colocar o Cristo, o cálice, o vinho. Ele contém 5 cruzes e ele vai realizar a consagração em cima dele. Como é que vai proceder? No final da celebração, o padre ou o ministro deverá dobrar ele de fora para dentro, de forma que, se alguma migalha tiver caído sobre ele, fique retida nele, que depois vai ser lavado. Então ele vai dobrar desse jeito,
vai virar aqui e vai colocar sobre esse pratinho que nós vamos falar dele. Então esse aqui é o corporal. Similar ao corporal, esse daqui também tem 5 cruzes, mas ele tem uma alma rígida e é para ser utilizado para cobrir os objetos litúrgicos, os cálices litúrgicos. Por que é feito assim? O nome dele é pala, e é utilizado como protetor, por isso que ele tem essa parte mais dura. Nas primeiras comunidades, as celebrações aconteciam dentro de catacumbas, e essas catacumbas tinham insetos, tinham morcegos, Pombas. e se alguma coisa cair dentro do vinho, até hoje, o padre vai tomar o que estiver dentro. Então, se uma mosca cai dentro do vinho consagrado, o padre vai ingerir aquele inseto junto. Então, para se evitar esse tipo de contaminação, se usa a pala sobre o objeto. Esse aqui, gente, é o sanguíneo. Ele tem uma cruz diferente, ele é usado para limpeza do cálice, e para a limpeza dos objetos, dos vasos litúrgicos. Ele é utilizado pelo padre para fazer a higienização das bordas do cálice quando ele vai vai tomar o vinho, e quando ele acaba na purificação, quando ele vai limpar o cálice. Ele deve ser usado para tirar todas as partículas, toda a sujeira, todo o vinho que estiver parado dentro do cálice ou na sua borda. Agora, os vasos litúrgicos. Nós temos aqui o cálice e a âmbula e o píxide. Este prato chama-se píxide. Então ele é utilizado para colocar a hóstia maior, que vai ser usada na consagração. Esse daqui, lembra uma tigela, chama-se âmbula. A âmbula, ela pode ou não ter tampa. Dependendo da âmbula, ela pode ou não ter uma tampa sobre ela. Este é o cálice. Então, este é um cálice sem tampa, mas ele também pode ter tampa. O cálice é utilizado na consagração, quando o padre vai consagrar o vinho e o pão. Ele vai colocar o vinho dentro do cálice, vai colocar um pouco de água, vai fazer as orações e vai consagrar, transformando o vinho em sangue de Cristo e vai levar para a Eucaristia. Este também é um cálice metálico, de material batido, provavelmente revestido de ouro. Qual o detalhe? Esse tem uma tampa. Ele também é usado para consagração e é usado para guardar a reserva eucarística. Detalhe, gente, o material dos vasos sagrados devem sempre ser material nobre. Neste caso, eles são de pau-brasil. A exemplo da nossa pia batismal, eles também são feitos de pau-brasil, torneado, preparado, tudo para ser utilizado. É um material nobre, raro, que tem uma importância muito grande para nós. Essa é a caldeirinha e o difusor. Eles são usados para fazer a aspersão de água nos fiéis ou nos objetos. Posso usar outro objeto? Posso. O padre pode usar um outro objeto, ele pode usar um jarro, ele pode usar plantas para fazer a aspersão. Esse é o mais tradicional. Esses são os sinos utilizados na celebração para que os fiéis se ponham em posição de adoração, ou de joelhos, em sinal de adoração, ou em pé, em sinal de prontidão, prontos para atender ao chamado. Nessa caixinha, nós temos os santos óleos. O óleo do batismo, o óleo da unção dos enfermos e o óleo do santo crisma. São utilizados 2 deles no batismo e no crisma, e este quando há necessidade da unção dos enfermos, do sacramento da unção dos enfermos. Esse daqui, gente, é um outro símbolo muito importante da nossa fé. É o círio pascal. Ele é utilizado nas celebrações do batismo, nas celebrações do crisma e na celebração do sábado santo.
Ele é introduzido na comunidade na missa do Sábado Santo, na missa de Aleluia, Fogo novo. quando nós vamos fazer a bênção do fogo novo. Então, é feita a bênção do fogo novo, ele entra apagado, representando o Senhor morto, e sai aceso, representando o Senhor ressuscitado. Ele é cheio de símbolos, que nos cabe nós prestarmos um pouco mais de atenção. Ele tem 5 cravos, que representam as 5 chagas do Senhor. A chaga sobre a cabeça, a chaga sobre os pés, os pregos que pregaram ele na cruz e o corte feito do lado direito do Senhor. Aqui no meio nós temos um símbolo que reporta Jesus. Nesse caso nós temos um cordeiro imolado. Nós temos aqui, alfa e ômega, que a primeira e a última letra. Alfa e ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, que representa o início e o fim. E nós temos o ano do Círio Pascal, no caso desse aqui, 2019. E ele representa o próprio Senhor. 2019. Ele representa o próprio Senhor ressuscitado. Então, quando nós vamos fazer o batismo, a criança, o catecúmeno, que é o nome da pessoa que vai ser batizada, recebe a vela que foi acesa diretamente do Círio Pascal, em sentido de que o padrinho está transferindo para o seu apadrinhado, para o catecúmeno, a luz de Cristo, a luz que o Senhor nos deu. Esse daqui é o turibu. Aqui dentro é colocado incenso e brasas, e durante a celebração o ministro, um coroinha, ele vai agitando de forma a que o incenso vai queimando e levando incensando os objetos. O padre também, em celebrações especiais, utiliza ele para incensar o altar e para incensar os livros litúrgicos. Nesse recipiente fica o incenso, que vai ser queimado. Nós vimos alguns dos objetos litúrgicos. Em algumas regiões ou dentro de algumas comunidades, os nomes podem variar um pouquinho, mas em geral seguem esse parâmetro que foi colocado. Agora eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos importantes. Eles estão correlacionados. Um primeiro momento nós vamos pensar no ano litúrgico, como funciona o ano litúrgico, que é diferente do ano civil, quando ele começa, quando ele termina, e quais os seus ritos durante esse desenrolar. E o segundo ponto é diretamente as cores. As cores litúrgicas, ao contrário do que muitas pessoas dentro das comunidades pensam, não parte da pessoa do presbítero, ou do presidente, ou do padre, mas sim segue uma legislação, um regulamento litúrgico que define quais cores e em que dias devem ser utilizadas. O ano litúrgico inicia-se com o ciclo do Natal. Inicialmente, o ciclo do Natal é marcado pelo Advento, 4 semanas que antecedem o Natal. A cor predominante é roxa e faz memória à preparação do nascimento do Cristo menino, do Cristo Senhor infantil, do Cristo que está a vir, que há de vir, com o profeta do Advento, que é Isaías. O primeiro, segundo e quarto domingos do Advento, as vestes são roxas, e no terceiro é rosa, que significa a iminência da vinda do Senhor e a alegria de se recebê-lo. Depois nós vamos ter a festa do Natal, a festa da Sagrada Família, que é no finzinho de dezembro, começo de janeiro, a Santa Mãe de Deus, a Epifania do Senhor e o batismo de Jesus. Depois disso, nós vamos ter o primeiro ciclo do tempo comum, onde Jesus dá início às suas primeiras pregações. Esse primeiro período vai do Natal até o início da Quaresma, que vai acontecer na quarta-feira de cinzas. A Quaresma, como todos nós sabemos, é composta de 40 dias. E então ela vai ter o período de 6 semanas, tá? E vai até a 5ª semana vai ser apenas a cor roxa, e é um tempo forte de conversão.
no quarto domingo da quaresma, pode também usar o rosa como uma memória à alegria do Senhor que está por vir, que está por ressuscitar. No domingo de Ramos, marca o início da Semana Santa, a última semana da quaresma, e que a cor nesta data é vermelha. Né? Então sai-se do roxo, entra-se no vermelho, aonde vai se fazer a memória do dia mais alegre, do dia mais feliz que Jesus teve, que foi quando ele é aclamado como rei, Hosana Rei, ao entrar em Jerusalém e ser aclamado com ramos pelo povo, que colocava ramos e os seus mantos para que Jesus pudesse passar. Aí nós vamos ter a Semana Santa, que culmina com a Sexta-feira da Paixão, o único dia em que nós não celebramos no mundo inteiro nenhuma missa. Aí vai vir o domingo, o Sábado Santo, ou o Sábado de Aleluia, como muitos chamam, que é o dia da maior festa da igreja, o dia em que se celebra a ressurreição de Jesus, Jesus vence a morte, ele rompe com a morte e se torna novamente uma pessoa viva. Ele vem para que nós tenhamos vida. Depois nós vamos ter o domingo de Páscoa e o ciclo da Páscoa, que vai durar 50 dias, ou 7 semanas, até a festa de Pentecostes. O sétimo domingo, sétima semana, vai ser a Ascensão do Senhor, quando Jesus sobe, e depois teremos a festa de Pentecostes, que é a celebração do Espírito Santo. Em seguida, retomamos para o tempo comum, e a primeira festa pós-Pentecostes, já no tempo comum, é a Santíssima Trindade. Depois nós vamos ter o tempo comum, quando se revive tudo o que Jesus Cristo disse e fez para a nossa salvação. E esse período vai terminar com o final do ano litúrgico, que é a festa de Cristo Rei. Essa festa de Cristo Rei marca, como comentei, o final do ano litúrgico e, principalmente, ela marca o final do ciclo. A partir da festa de Cristo Rei, que acontece em novembro, nós vamos ter a retomada do Advento. Então, vai começar um ano litúrgico novo. Então, o ano A, Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas, e na festa de Cristo Rei se inicia o ano seguinte. Então, se eu estou no ano A, inicia-se a partir da festa de Cristo Rei o ano B. Ok? Vamos agora começar com as cores. Então, nós vamos trabalhar aqui tomando como base as instruções gerais do Missal Romano, tá? O significado de cada uma das cores. Cor branca. Simboliza a vitória, a paz, a alma pura, a alegria. É usada nos ofícios e missas do tempo pascal e do Natal, nas festas e memórias do Senhor, exceto as da Paixão, nas memórias da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos anjos, dos santos não mártires, das festas de todos os santos, São João Batista, São João Evangelista, Cátedra de São Pedro e Conversão de São Paulo. O vermelho simboliza o fogo, o sangue, o amor divino, o martírio. É usado no domingo da Paixão, que é o domingo de Ramos, e na Sexta-feira Santa. No domingo de Pentecostes, nas celebrações da Paixão do Senhor, nas festas dos apóstolos e evangelistas, nas celebrações dos santos mártires. O verde representa a esperança, representa a vida, a vegetação. É usada nos ofícios e missas do tempo comum. O roxo simboliza a penitência. É usado no tempo do Advento e da Quaresma. Pode também ser usado nos ofícios e missas pelos mortos. O preto é símbolo de luto. Pode ser usado nas missas pelos mortos. Muitas vezes é substituído também pelo branco. O rosa simboliza a alegria. Pode ser usado no terceiro domingo do Advento e no quarto domingo da Quaresma. Um ponto importante quanto ao tempo do Advento, existe uma tendência e uma permissão a se usar o violeta em vez do roxo, para diferenciar o tempo da Quaresma do tempo do Advento, ou seja, o tempo da penitência, e acentuar a dimensão da alegria, da expectativa da vida do Senhor. Nas missas pelos defuntos,
pode-se usar o roxo ou o preto, mas também pode-se usar o branco para dar ênfase não à dor, mas à ressurreição. Algumas vezes nós também usamos a cor dourado, em júbilo, para algumas festas que representam muita alegria e triunfo. Pode ser usada nas solenidades da festa do Cristo Rei do Universo, da Páscoa e do Natal. Também em algumas comunidades, em especial aquelas mais voltadas ao culto a Maria, é comum se utilizar a cor azul claro para se identificar com Nossa Senhora, o seu manto. Então pode-se também usar estolas ou alguns adereços na cor azul para representar a presença da Mãe de Jesus entre nós. A lenda das 3 árvores. Havia no alto de uma montanha 3 pequenas árvores que sonhavam que seriam depois de grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: Eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, me disponho ser cortada. A segunda olhou para o riacho e suspirou: Ai, eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou o vale e disse: Quero ficar aqui, no alto da montanha, e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos para o céu e pensem em Deus. Anos se passaram e certo dia, 3 lenhadores nada ecológicos vieram e cortaram as 3 árvores, que ficaram ansiosas para serem transformadas naquilo em que sonhavam. Mas lenhadores não costumam ouvir nem entender de sonhos. Que pena! A primeira árvore acabou sendo transformada num cocho cheio e coberto de feno para animais. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando gente e peixe todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando ficar no alto da montanha, acabou em grossas vigas e colocada de lado num depósito. E as 3 se perguntavam, desiludidas e tristes: por que isto? Numa certa noite, cheia de luz e de estrelas, em que haviam 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou o seu bebê recém-nascido naquele cocho de animais. E, de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, alguns anos mais tarde, carregava um grupo de homens e um deles dormia no barco. Quando a tempestade quase afundou o nosso pequeno barco, este homem levantou-se e disse: Paz! Em um relance, a segunda árvore percebeu que estava carregando o Rei do céu e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando as suas 2 vigas foram unidas na forma de cruz, e um homem foi pregado nela. Sentiu-se horrível e cruel. No domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria, e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade, e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, ao olharem para ela. As 3 árvores tinham tido um sonho, mas a realização fora 1000 vezes melhor e mais sábia do que haviam imaginado. Autoria de um desconhecido. Hora do desafio!
Nossa, gostaram? Excelente vídeo, né? Olha, um ótimo trabalho, né, do catequista Zacarias e da Lourdes, né? Nossa, muito bom. Uma verdadeira aula, né, Tati? Isso, para vocês verem a importância de que não é somente ir lá na igreja, ali sentar no banco, de estar ali na catequese, tem muito mais envolvido aí e tem muito mais conteúdo para vocês aí a partir disso daí. Nós vamos passando cada vez mais também para vocês aprenderem. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida nos perguntem, né? Isso. Ai, eu amei, gente. Aprendi muito. Sim, Nossa, aprendemos sempre, né? Então, isso aí. Então, com tudo isso, o desafio de hoje é... eu tô bem boazinha, hein? Bem boazinha. Ela tá hoje. mais boazinha hoje. Isso. Olha só, o nosso desafio hoje, eu vou querer um espaço da igreja. Anotem aí numa folha, assim, ó, deitada. Podem tirar outra foto só da folha. Coloquem o nome de vocês na folha pra gente identificar, porque às vezes a letra é bem parecida, né? Isso. Pra gente não confundir. Então coloque aí, um espaço da igreja. 3 objetos. 3 objetos que vocês viram aí no que foi vídeo. isso tudo, gente, que foi falado pelo catequista Zacarias e a Lourdes, tá? No vídeo. Então, no vídeo. Então, vocês assistem e vocês prestem atenção. E 2 cores litúrgicas para nós. Isso. Aí vocês anotem na folha um objeto, ou 3 objetos, um espaço da igreja e 2 cores litúrgicas. É isso aí. E a gente aguarda A devolutiva até quarta-feira. quarta-feira, pelo amor de Deus, tá bom? Tá bom? Agradecemos toda a participação de vocês, né? Ficamos muito felizes com as devolutivas, com as participações. Só que as que são enviadas depois do prazo, a gente só agradece. Muito obrigada, ficamos felizes. Só não tem como editar e pôr no vídeo, mas espero que vocês não fiquem chateados conosco. É isso aí. Bom, então vamos já encerrando, né, Tati? De uma forma diferente, né? Que no começo a gente só fez o sinal da cruz. E agora nós vamos pedir a intercessão da nossa mãezinha. Deixamos pro final, para fazer esse nosso final especial, para que ela interceda Todos não só os nossos pelo nosso santos. início do nosso encontro, mas que ela agora interceda pela nossa semana, pela nossa casa, nossa família, né? Para que, e todos os santinhos também, para que eles intercedam por nós neste momento tão difícil que estamos passando, né? É isso aí. Então vamos encerrar então o nosso encontro com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso, turminha. Então nós estávamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que vocês tenham uma excelente semana. É isso aí, gente. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até sábado que vem. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.